Raio-X Sporting, depois da goleada dos Leões, nesta sexta jornada da Liga Portuguesa, vamos aos principais temas da rubrica de hoje. Foi a quinta vitória em 6 jogos no campeonato frente ao Tondela, diz a crítica que na melhor exibição do Sporting da temporada. Pedro Gonçalves continua a brilhar, João Mário deu toque de classe aos Leões na estreia a titular. Um jogo que Ruben Amorim elogiou, mas onde deixou a garantia de que ainda existe muito a melhorar. Mais um jogo que manteve a bitola disciplinar que coloca o Sporting como a equipa mais amarelada da Liga Portuguesa, numa jornada em que os casos voltaram a marcar o futebol português. Neste Raio-X Sporting analisamos os casos e o critério disciplinar, num balanço das 6 jornadas quase concluídas da Liga Portuguesa. Continua a ser levantada a teoria de uma alegada aliança do Sporting com o Benfica, num tema que vai voltar a ser debatido neste Raio-X por Miguel Braga. Depois do comentário no último programa, o responsável de comunicação do Sporting traz novos dados para cima da mesa. Foi uma das bandeiras do presidente do Sporting, Frederico Varandas, e continua a ser aposta para o mandato. Nos últimos dias foi apresentada a requalificação do Polo Euel, berço dos talentos leoninos, e mais uma etapa do processo de recuperação da formação do Sporting. São os principais temas que vão marcar este Raio-X Sporting, onde voltamos a contar esta semana e, como sempre, às segundas-feiras, com o antigo árbitro Pedro Azevedo, com o antigo jogador do Sporting Manuel Fernandes e com o responsável de comunicação do Sporting Miguel Braga. Boa noite aos três, começo por cumprimentar-vos e começamos aqui pela habitual também ronda de respostas rápidas. Miguel, começo por ti. Em uma ou duas palavras para resumir a exibição e a estreia a titular de João Mário neste fim de semana. Boa noite Pedro e boa noite Manel. Eu diria que o João Mário é o nosso João Mágico, voltou a casa e é muito bem-vindo. Manuel Fernandes, uma ou duas palavras para responder à minha pergunta, que é: onde é que pode chegar Pedro Gonçalves no Sporting e no futebol português? Boa noite, Miguel. Boa noite, Pedro. Boa noite ao João Olivença, também em casa, e para ti, André, e para os sportinguistas também lá em casa. Onde é que pode chegar? Eu acho que aquilo que ele fez em Famalicão já foi por isso que o Sporting o foi buscar. E está a demonstrar o investimento que o Sporting fez, foi um investimento certo, e eu penso que vai ser muito útil ao Sporting no futuro. Acho que eu gosto de jogadores com a personalidade dele, com a forma como ele conduz a bola, tem classe, e eu gosto de jogadores com classe. Pedro Azevedo, numa ou duas palavras também, sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, a arbitragem deste fim de semana? Eu diria sinal amarelo. Tivemos boas arbitragens, mas também tivemos arbitragens como a de Passos de Ferreira e de Faro. Muito bem, fica feito o arranque deste Raio-X Sporting e vamos começar pela análise dos principais temas que marcam a atualidade leonina. Uma atualidade que é naturalmente marcada, que está a ser marcada naturalmente pela vitória do Sporting neste fim de semana, 4-0, Miguel, sobre o Tondela. O Sporting venceu e convenceu, claramente. Sim, eu acho que foi uma exibição personalizada do Sporting e tivemos a particularidade de rematar à baliza. A média deu mais ou menos 3 minutos e meio. Em 3 minutos e meio fizemos um remate à baliza. Marcámos 4 golos e mesmo assim o guarda-redes do Tondela bateu os recordes de defesas feitos por um guarda-redes, o que quer dizer, enfim, que o Sporting jogou bem, não deixou o Tondela jogar e criou muitas oportunidades de golo. Acho que para os amantes do futebol e os adeptos sportinguistas foi uma ótima exibição e uma ótima noite. O Sporting ficou naturalmente agradado com esta exibição, mas olhando também para as palavras do próprio Ruben Amorim, do treinador, que vamos ver mais à frente, está perfeitamente consciente de que ainda existe um longo caminho pela frente e está com os pés bem assentos na terra, não é? O Ruben tem essa particularidade que eu acho que todos os sportinguistas já apreciam de fazer estas leituras e de não deitar tudo, não deitar a toalha, digamos assim, quando temos um resultado menos bom e de não embandeirar em arco por uma exibição francamente positiva. Dito isso, e como ele disse muito bem, apesar da excelente exibição, apesar dos golos, foram 3 pontos, não foram 4 nem 5. Ganhamos 3 pontos, cumprimos mais um objetivo, próximo objetivo, 3 pontos em Guimarães.
O Sporting subiu ao topo, liderança provisória, a jornada ainda não acabou, mas manteve-se também na liderança dos cartões amarelos. A equipa com mais cartões amarelos até o momento nesta Liga Portuguesa. Faltam ainda terminar estes 2 jogos, mas para já 21 cartões amarelos recebidos pelo Sporting nestas 6 jornadas. Temos dito aqui, parece-me claramente exagerado para o comportamento da equipa que o Sporting seja a equipa mais penalizada do campeonato. Mas, enfim, sobre isso acho que não há muito a dizer. Não será, com certeza, por um ou outro amarelo neste último jogo, mas pelos primeiros jogos onde realmente houve essa descompensação e uma certa dualidade de critérios relativamente aos amarelos que a nossa equipa recebia e que os adversários recebem. Vemos aqui o quadro, Miguel, com os posicionamentos das equipas, portanto o Sporting com 21 cartões. Nestes quadros vemos, por exemplo, o Benfica e Futebol Clube do Porto. Não os vemos, aliás, nesta primeira metade, digamos assim, da tabela. E ainda poderíamos fazer enfim, há outro dado curioso que tem a ver o número de faltas que cada equipa faz e a média para cartão. Eu lembro-me, pelo menos na semana passada, fiz essa média, também se não estou em erro, acho que apareceu no jogo essa média, enfim, e mais uma vez o Sporting, se não estou em erro, era de 4 em 4 faltas, o que me parece manifestamente, enfim, curto para uma equipa de ataque que está na liderança do campeonato e que está a jogar bem. O Sporting tem muitos cartões amarelos, mas apesar de cometer menos faltas, está, aliás, em 14º lugar de equipas mais faltosas, portanto faz poucas faltas, mas recebe mais cartões, o que pode aqui indiciar eventualmente uma menor tolerância, pergunto, dos árbitros para com o Sporting. Eu espero que não. Espero que tenham sido erros que acontecem a todos nós, errar é humano, mas é isso, no fundo, enfim, que temos vindo a bater aqui e a dizer. Eu acho que as pessoas, regra geral, convivem mal com os erros dos árbitros. E nós temos que perceber que os árbitros são humanos e errar é humano. E a mim faz menos confusão que um árbitro erre, e o Pedro foi árbitro e saberá isso melhor do que eu, que no jogo jogado, jogo rápido, jogo de contacto, existem, por vezes, leituras erradas. Tudo bem, o que nós temos vindo a bater, digamos assim, e a estar contra são certas decisões e certas intromissões do VAR que para o leigo ou para o adepto de futebol às vezes são de difícil compreensão. Daí que o Sporting, enfim, tenha começado a liderar a luta por termos disponível o áudio do VAR. Eu acho que era algo que nos ajudaria a nós a compreender certas decisões e até daria à arbitragem outro tipo de argumentos para explicar as suas próprias decisões, porque enfim, havendo adeptos de dois lados... Miguel, vemos aqui já agora, portanto, na parte baixa da tabela, digamos assim, ou pelo menos posicionados mais em baixo neste ranking, Futebol Clube do Porto e Benfica, com menos cartões, claramente, do que os recebidos pelo Sporting. Eu acho que essa é a parte que nós, adeptos, não conseguimos compreender muito bem. Já agora, Miguel, desculpa, Porto e Benfica juntos têm o mesmo, ou tinham, porque convém fazer aqui a ressalva de que o Benfica ainda está a jogar, portanto, falta contabilizar esses dados, mas tinham juntos o mesmo número de amarelos recebidos pelo Sporting. Parece-me, como disse, manifestamente disparatada essa diferença entre os clubes, mas daí que o Sporting tenha começado a liderar essa vontade, digamos assim, de ter o áudio dos árbitros que seja perceptível ou que seja audível para quem está a ver o jogo, porque assim seria mais fácil, e acho que o Pedro, espero que concorde comigo nessa análise, que seria bom para a própria arbitragem se nós conseguíssemos compreender de vez em quando o que é que está por trás, o racional por trás de uma decisão, porque de outra forma pode-nos parecer altamente irracional. E eu acho que existem bons árbitros em Portugal, mas também acho que existem árbitros que já deram provas que se calhar precisavam de fazer outro curso, ter um workshop intensivo durante um ano, fazer qualquer coisa para, no fundo, ser mais fácil para nós compreendermos certo tipo de decisões. Mas volto a dizer, acho que no século XXI, numa altura em que a sociedade aposta na transparência, que existe comunicação em todo o lado e que existe esse exemplo e bom exemplo noutros esportes, não percebo porque é que o futebol não o adapta, porque seria, enfim, como digo, acho que seria bom para os adeptos, seria bom para os clubes e especialmente seria muito bom para a arbitragem.
E já agora vamos então perguntar a um árbitro, ou pelo menos a um antigo árbitro, até porque nesta jornada, Miguel, tivemos mais um caso, uma situação em que eventualmente a disponibilização de um áudio poderia aqui ajudar a perceber exatamente o que é que aconteceu. Falamos do jogo entre o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto. Mais à frente, Pedro, vamos falar sobre esse lance em concreto, mas já agora pergunto a tua opinião, enquanto antigo árbitro, em relação a esta possibilidade de divulgar as conversas do vídeo-árbitro com os árbitros. Eu estou 100% de acordo com o Miguel. Creio que seria positivo para a arbitragem, para o futebol em geral. As decisões do árbitro num jogo, por vezes não são fáceis, mesmo vendo lances, por vezes na televisão temos situações em que 50% das pessoas vão dizer que é pontapé de penalti, outros 50% vão dizer que não. Mas, no fundo, o áudio, se fosse acessível a toda a gente, ajudaria a perceber a dificuldade do árbitro na tomada de decisão, ajudaria também a perceber os fundamentos para a decisão do árbitro da forma que... E daria para humanizar até um bocadinho o VAR, que é esta figura que nós achamos que vem do além, não é? Está distante, que está distante, etc. E ajudaria a humanizar e a perceber-nos e a dar-nos esse racional por trás da decisão. E eu acho, como digo, numa altura que batemos em vários campos pela transparência, isto é uma coisa que faz sentido e temos bons exemplos, volto a dizer, de outros desportos. Por isso não vejo nenhuma razão para não se adotar esta medida em Portugal rapidamente. Fica aqui mais uma vez vincada a posição do Sporting em relação a este tema, mas falávamos aqui, Miguel, sobre a goleada do Sporting, sobre o Tondela, que contou, se olharmos para os convocados, cerca de metade dos convocados são jogadores formados na academia. Por falar em formação, ainda há poucos dias o Sporting apresentou, através do presidente Frederico Varandas, as obras de requalificação do Polo EUL, que para quem não conhece é, digamos assim, o berço da formação do Sporting, onde estão os primeiros atletas do Sporting, que foi requalificado, está a ser requalificado, e disse o presidente do Sporting que esta é, no fundo, ou que está a ser concluída a recuperação da formação do Sporting. Portanto, eu pergunto se está, de facto, de regresso a melhor academia do mundo, a melhor formação do mundo, como era a formação do Sporting. Espero que sim. E o Polo EUL é o berçário do Sporting. As pessoas têm que perceber que é onde estão os nossos jogadores dos 6 aos 13 anos e que há 11 anos, que são muitos anos, que o Sporting não investia na requalificação do Polo. E nós tivemos a oportunidade de mostrar no Jornal do Sporting o que era o Polo e como está agora, e acho que é visível a diferença para todos, e é só prova que a aposta do Conselho Diretivo e da SAD passa exatamente por dar ao Sporting os instrumentos para estes jogadores voltarmos a ter as condições ideais para estes jogadores chegarem à equipa principal do Sporting. Para se perceber, do Polo EUL vêm jogadores como o Nuno Mendes, como o Quaresma, como o Inácio, como o TT, como o Joelson, ou seja, é extraordinário ver jogadores que têm 18 anos com 10 anos de Sporting. Isto é só possível graças a esta trilogia, se quisermos, do Polo, da Academia e depois da equipa profissional. E ver os jogadores que completam esse percurso, eu acho que tem que ser o objetivo do Sporting para nós conseguirmos ser um clube sustentável e de aposta na qualidade nacional, e acho que é esse o caminho, e tem sido esse o caminho traçado, e acho que agora com todas estas obras, tanto na parte do Polo como na Academia, e obras que o Presidente disse vão continuar, o Sporting vai estar cada vez mais apetrechado nessa matéria. As obras em si não estão concluídas, mas está concluído, como dizia o Presidente também nesta apresentação, o processo de recuperação da formação do Sporting? Já está por parte, foi isso que o Presidente disse, que está concluída essa parte. Nós, para se perceber, houve um trabalho intenso com estes jogadores que chegaram à equipa profissional durante 2 anos para eles estarem preparados para dar este salto. O ideal é que, enfim, eles tenham todas as condições, e agora com a equipa B, com o Sub-23, temos todas essas condições de ver os jogadores a fazer esse percurso e, obviamente, a estarem cada vez mais preparados para darem o seu contributo à equipa principal, que acaba por ser o objetivo de todos nós, para conseguirmos chegar, assim, às vitórias que todos queremos. Disse também, para terminar este tema, Miguel, nesta apresentação, o Presidente Frederico Varandas, que vão existir mais surpresas, nomeadamente na Academia. Ele disse no próximo mês, portanto foi no final de outubro, neste mês de novembro, portanto estão aí também preparadas mais surpresas, nomeadamente no que diz respeito à Academia Sporting. Sim, tem sido um trabalho contínuo que a direção tem feito de aposta na Academia, e isso tem a ver que muitas vezes
os sócios e os adeptos não têm a oportunidade de ver esse trabalho, mas enfim, como devem imaginar, para um jogador estar num sítio bonito, que não tem problemas, às vezes um bocado absurdos, então no Polo, percebermos que ali onde estão os futuros Ronaldos, digamos assim, estarem de repente a ter uma reunião, uma palestra num sítio onde está a pingar do teto, eu acho que tudo isto é um bocadinho desmotivador e nós darmos as melhores condições aos nossos atletas, aos nossos profissionais, ao staff de fazerem o seu trabalho, acho que tem que ser o objetivo de todos nós. Está então, continua em marcha o processo de recuperação da formação do Sporting e vamos ter mais temas para analisar neste Raio-X Sporting mais à frente. Entre o Sporting Clube de Portugal e o campeão olímpico Nelson Évora, cessada nos últimos dias após vários títulos conquistados. Daqui a pouco, Miguel Braga aborda a não renovação de contrato dos Leões com o atleta do triplo salto. Um tema então para abordar mais à frente. Continuamos noutros temas que marcam a atualidade e um deles, antes de irmos para o tema Nelson Évora, por exemplo, Miguel, é a renovação de Mateus Nunes, um dos pilares da formação, aliás, de Rubén Amorim, um jogador que já se esperava muito que renovasse e acabou por renovar. Foi um processo fácil de negociação? Acho que tem sido, eu não estou nesses processos, só os conheço no fim, mas enfim, até pelo Mateus estar a jogar e a forma feliz com que ele estava depois, quando se formalizou essa renovação, tudo indica que sim. Eu acho que este tem sido o caminho seguido, termos a segurança necessária para ter os jogadores a jogar sem estarmos preocupados que vem aí um grande tubarão da Europa buscar o jogador por valores abaixo daqueles que nós o queremos vender. E por isso acho que o caminho é este, renovar com os jogadores, renovar cedo com esses jogadores, para podermos ter, pelo menos ter a esperança que eles cá fiquem durante alguns bons anos e depois, se for caso disso, vendemos pelo preço que acharmos necessários e não sermos obrigados e sabemos como é que são estas coisas. Se um jogador só tem 1 ano de contrato ou 2 anos de contrato e começa a pressionar para sair, consegue fazê-lo de outra maneira que se tiver, 4 ou 5 anos de contrato é uma coisa completamente diferente. E acho que a aposta que existiu numa primeira fase do Mateus, ele correspondeu e também é a forma do Sporting dizer que ele está no bom caminho. Isso significa também estas renovações de contrato e por um período tão extenso que os jogadores acreditam que estão num projeto ganhador? Espero que sim, temos que lhes perguntar a eles, mas acho que sim, obviamente. Outro tema, Miguel, e a propósito destas renovações de contrato e da aposta na formação, são os tais 64 contratos profissionais. Aqui na Sporting TV temos vindo a anunciá-los de forma quase consecutiva, uns a seguir aos outros. Isto significa exatamente o quê? É de facto um número muito extenso tem a ver, de contratos mais uma vez, é a valorização dos nossos ativos e impedir braços de ferros indesejáveis de jogadores por estarem em final de contrato. Já tivemos recentemente um ou outro caso de jogadores jovens onde isso aconteceu e acho que isto é a forma que o Sporting encontrou, ponto 1, de valorizar os seus ativos, ponto 2, de os assegurar de investidas de clubes adversários. E por isso acho que é notável o trabalho que está a ser feito pela parte da formação, de identificação destes ativos e da renovação dos seus contratos. Por falar em renovações, embora não sejam do futebol, das modalidades, falamos do atletismo, o Sporting também tem vindo a anunciar um conjunto de renovações de atletas, atletas olímpicos inclusive. Em que ponto é que está esta aposta do clube no projeto olímpico? Acho que o projeto olímpico é algo real e nós renovamos ou estamos em processo de renovação com variadíssimos atletas. O Nelson Évora, que era o caso que vimos as imagens ainda há pouco, o Nelson, é um grande homem, um grande atleta, é um dos grandes atletas portugueses e acho que isso é inegável. Mas temos que perceber que ele veio para o Sporting para fazer um projeto olímpico, veio muito bem pago para o fazer e que, por causa da pandemia, o projeto olímpico, que geralmente são 4 anos, transformou-se em 5. O Sporting tentou explicar isso mesmo ao Nelson Évora, explicar as condições em que foi feito esse investimento e as condições atuais. Não conseguimos chegar a acordo, mas acho que tanto do lado do Sporting como do lado do atleta, eram duas partes interessadas, falaram, não foi possível chegar a acordo, mas volto a dizer, o Nelson é um grande atleta, é um grande homem. O Sporting está reconhecido a Nelson Évora? Sim, da mesma maneira que eu espero que o Nelson também estará reconhecido ao Sporting. Ou seja, foi uma relação de 4 anos, chegou agora a um fim. Boa sorte para o atleta.
Em relação às tais renovações, Lorena Basolo, Cátia Azevedo, uma série de atletas, são atletas que fazem parte do futuro do atletismo do Sporting e nomeadamente deste projeto olímpico. Sim, há mais, enfim, agora eu só não sei se já renovamos ou se estamos em processo de renovação e por isso não queria estar a cometer nenhuma gafe, mas enfim, do Jorge Fonseca, a Patrícia Mamona, a Evelise Veiga, ou Emanuel Silva, enfim, há vários atletas de várias modalidades do Sporting, como digo, ou que renovamos ou que estamos em processo de renovação, para exatamente esse projeto olímpico mantém-se. Enfim, não conseguimos a renovação com o Nelson Évora, mas o que seria um atleta fazer o projeto olímpico do Sporting. O Sporting tem uma dimensão muito maior que um só atleta, apesar da dimensão mundial desse próprio atleta. Não estou de qualquer forma a tentar menosprezar o papel que o Nelson Évora tem no desporto português, mas o Sporting é o Sporting e o projeto está vivo. Voltamos agora a outro tema. Neste fim de semana tivemos o desporto não profissional parado por conta das restrições impostas pela Covid-19 e a proibição da circulação de concelhos que vigora até amanhã. Mas, entretanto, hoje tivemos novidades no que diz respeito a este capítulo, ou que também diz respeito a este capítulo, porque saiu um decreto-lei, Miguel, em que o Governo equipara as modalidades séniores à atividade profissional. Eu acho que foi o que vai permitir a continuação destas modalidades, sim, mesmo nos tais 121 concelhos, não é? Em estado de emergência. E o Governo terá percebido que a paragem do último fim de semana não terá sido a melhor opção, e o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, se não estou em erro, destacou essa importância de se manter o desporto em funcionamento, até porque não tem sido esta área onde as infecções pela Covid-19 se estão a propagar, e por isso acho que é uma boa decisão. Acho que todos temos de ter consciência que a pandemia existe, que temos que adotar certos comportamentos atualmente, mas que a paragem total do desporto não será com certeza um caminho a seguir e como digo, acho que vejo com bons olhos o facto do Governo ter equiparado as modalidades à atividade profissional. Este fim de semana, o facto das modalidades terem parado, sai agora esta boa notícia, naturalmente, mas imagino eu que o Sporting não tenha visto com bons olhos o que aconteceu neste fim de semana, não é? Portanto, a paragem das modalidades. Eu acho que não foi nem o Sporting dias. nem o Governo, foi a parte boa, não é? Por isso acho que estamos todos de acordo. O próprio bastonário da Ordem dos Médicos já se tinha pronunciado nesse sentido e por isso acho que é sempre saudável quando o Governo faz uma marcha atrás num campo onde, enfim, não tinha o consenso da sua decisão e esta é uma decisão mais consensual. Novidades também no que diz respeito ao impacto da Covid-19 no futebol, hoje com o ponto de situação da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa. Ora, disse Graça Freitas, e passo a citar, os testes piloto correram bem, nós não estamos a interrompê-los definitivamente, só estamos a suspender. A fase em que estamos é de apertar medidas de maior contenção. Pedimos a todos que interpretem esta fase de achatar a curva como sendo necessária e logo que haja novidades, uma vez que o setor se tem comportado de forma controlada, poderão ser retomados os testes piloto. Portanto, fica aqui esta novidade, Miguel, de que os testes piloto, portanto, os vários jogos que estavam a ser desenvolvidos com o público, para já não vão continuar. Como é que o Sporting vê este anúncio do Governo? Mas, enfim, isto não é uma fase boa, ou pelo menos não é uma fase fácil para tomar decisões e por isso acho que primeiro devemos ter a compreensão com as autoridades de saúde e com o Governo relativamente a essa matéria. Dito isto, a nossa posição tem sido que temos condições para abrir as portas do Estádio José de Alvalade não direi, obviamente, a 100% da sua capacidade, mas a uma percentagem que fosse controlada, enfim, e que permitisse a circulação de pessoas, permitisse o distanciamento entre as pessoas e que permitisse também a fiscalização do comportamento, ou seja, do uso de máscaras, etc., por parte dos adeptos. Acho que, ou espero, digamos assim, que num futuro próximo o Governo volte atrás com esta decisão e que sejam permitidos mais testes em jogos, até porque os jogos que existiram em Alvalade correram bem, não se conhece que tenham sido polos de infecção e por isso, volto a dizer, desde que as coisas sejam feitas com regras e respeitando as indicações das autoridades de saúde, acho que é algo que deveríamos todos ter como objetivo que aconteça num futuro próximo. Muito bem, fica essa nota. Seguimos para outro tema que vai ser abordado mais à frente neste Raio X Sporting. Vários comentadores e notícias saídas na imprensa desportiva apontam para uma suposta aliança entre Sporting e Benfica. Daqui a pouco, Miguel Braga volta ao tema neste Raio X Sporting.
Nestes últimos dias ficou também confirmado, Miguel, a condenação de Luís Pina, homem que esteve envolvido no homicídio de Marco Ficini, adepto do Sporting Clube de Portugal. O Sporting começou por emitir um comunicado em relação a este assunto e eu perguntava-te se gostarias de acrescentar mais algum ponto em relação a este tema. Acho que este é um tema complicado e a violência no desporto deveria ser olhado pelas autoridades. Enfim, nós temos vindo a bater muito nessa tecla, deveria ser olhado pelas autoridades com outro tipo de atenção. Acho que deste caso, e permitam uma expressão, acho que podemos tirar uma coisa positiva e outra muito negativa. A coisa positiva é o facto de ter existido uma condenação, o que pelo menos dá uma sensação de justiça. A injustiça vem, na minha opinião, isto é a minha opinião, enfim, pessoal, eu não sou jurista e por isso não poderei estar aqui a esgrimir os argumentos técnicos, mas até comparativamente com outros casos de violência, outros casos de atropelamentos, etc., acho que faz muita confusão vermos que um homicídio dá 4 anos de cadeia em Portugal. Parece-me pouco, parece-me excessivamente pouco e volto a dizer, comparativamente com outras decisões e outros casos que são conhecidos na praça pública, é difícil, enfim, é de uma muito difícil compreensão e imagino, ou nem quero imaginar a dor dos familiares e dos amigos do Marco Ficini, mas como digo, acho que o lado positivo, se queremos ver alguma coisa positiva, é o facto de alguém ter sido condenado. Agora, acho muito difícil explicar-se às pessoas como é que um homicídio em Portugal, de uma pessoa que, enfim, que é culpabilizada por esse homicídio, acaba com uma pena de prisão de 4 anos. Muito bem. Nesta análise aos temas que marcam a atualidade, houve um tema que tu já tinhas comentado, Miguel, no último Raio X Sporting, porque era um tema que estava na ordem do dia, que pelos vistos continua na ordem do dia. Várias notícias e alguns comentadores que foram dizendo que supostamente existe uma aliança entre o Sporting e o Benfica. As notícias vão continuando a sair. Gostarias também de acrescentar algo em relação a isto? E ao que disseste na semana passada? Enfim, garantiste que não havia nenhuma aliança. De forma muito clara, não existiu aliança entre o Sporting e o Benfica. Além do mais, no passado, as alianças que o Sporting alegadamente terá feito ou com o Benfica ou com o Porto serviram para 2 clubes, foi para o Benfica e para o Porto. Não serviu com certeza aos interesses do Sporting. O Sporting tem os seus valores e deles não vai abdicar. E se prestarmos alguma atenção ao que tem sido dito pelo próprio presidente do Sporting, falou de casos especificamente dos processos judiciais, falou do Dragão e da Luz, tem dado vários exemplos onde não existe essa aliança. Isso é uma cartilha que gosta de passar umas certas mensagens e passar uma certa narrativa que na minha opinião, não servem de todos os interesses do Sporting e, volto a dizer e repito, não existe aliança. As pessoas têm de perceber que não existe aliança e que não vai existir. O Sporting tem os seus valores, não vai abdicar deles, vai fazer o seu caminho, enfim, e se for contra uns e contra os outros, será contra uns e contra os outros. Não existe aliança. As pessoas têm de perceber isto. Não existe. Acho que ficou perceptível, Miguel. Espero que sim. É que depois, durante a semana, eu tento ser muito claro nestas coisas que digo. Depois, durante a semana, começam a vir umas notícias, depois há umas pessoas que fazem umas teorias da conspiração, outros fazem outras teorias. E por isso também é que estás aqui, para rebater. Para tentar rebater, porque esse tipo de cartilha servirá os interesses do Futebol Clube do Porto, servirá os interesses do Benfica, não serve com certeza os interesses do Sporting. E o Sporting, volto a repetir, não tem uma aliança com o Benfica. Concorda, Manuel Fernandes, o Sporting deve caminhar sozinho no futebol português? Totalmente. Não abdicando dos seus valores, não é? Acho que sim. O Sporting tem que respeitar a instituição Benfica, claro, tal qual como o Benfica tem que respeitar a instituição Sporting. Isso é outra coisa. Temos que respeitar todas as instituições, obviamente. Quando se fala, eu acho que isto tem-se falado muito disso. Eu acho que se devia de falar até, mas era o perigoso de alianças é as alianças de alguns clubes com clubes de menor dimensão, onde emprestam jogadores a pagar os salários, onde vendem jogadores sem saber como e os jogadores nunca jogam nos clubes. Isso aí é que é perigoso. Agora, isto de dizer que o Sporting tem uma aliança com o Benfica. O Sporting respeitou sempre o Benfica como o Benfica respeita o Sporting. Não há cá alianças nenhumas, nunca houve. Nem nós, sportinguistas, queremos é respeitar
um respeito mútuo entre as instituições. E temos sempre que nos lembrar que o nosso rival, o nosso grande rival e o nosso eterno rival é o Benfica. E por isso que os rivais não há aliança. É isso mesmo. Convém que as pessoas se lembrem isso e que está dentro... Isto é assim. Quer queiramos, quer não, no futebol, em toda a sua história do futebol, independentemente do Porto ter ganho mais campeonatos... Da conjuntura atual, não é? Independentemente disso tudo, o jogo do ano é sempre um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica. É o jogo do ano, independentemente da posição de cada um, porque os sportinguistas e os benfiquistas é o jogo que adoram mais ganhar, é aquele jogo. E, portanto, não pode haver alianças nesse aspecto. Claro. Fica aqui manifestado o desejo de um adepto, de um antigo jogador e também a garantia por parte de Miguel Braga, responsável de comunicação, de que não existe qualquer aliança entre o Sporting e o Benfica. Seguimos então para a análise global à grande exibição da equipa do Sporting diante do Tondela. Vamos desde já olhar para os golos. Foram 4, mas podiam ter sido muito mais neste triunfo garantido ontem em Alvalade. Olhamos já para o primeiro golo, então, marcado pela equipa do Sporting, num jogo em que Pedro Gonçalves acabou por bizar. Vemos aí as imagens do primeiro tento. Ele acaba por concluir uma boa jogada iniciada a partir do corredor direito. Mais uma vez aqui Pedro Porro no lance que vai originar o segundo gol do Sporting. Lançamento para András Sporar, que acaba por assistir Pedro Gonçalves para o bis do médio contratado ao Famalicão. O Sporting vencia por 2-0. Aos 79 minutos, Nuno Santos, recém-entrado, cruza para o aparecimento do lado direito do lateral espanhol Pedro Porro, a concluir para o 3-0 a favor do Sporting. E depois aqui vai nascer a jogada do quarto gol leonino. András Sporar, desta vez a concluir, teve várias oportunidades, acabou por finalizar e assinar então este 4-0 final a favor do Sporting. No final deste jogo, Rubén Amorim era um treinador naturalmente satisfeito e orgulhoso pela prestação da equipa, mas procurou também, nesta conferência de imprensa, colocar os pés bem assentes no chão e deixando vários recados e mensagens para o interior e também para o exterior do Sporting. Realmente foi uma excelente exibição, melhorámos em muita coisa que falhámos no último jogo. Agora temos muita coisa também a melhorar. Há dias assim em que tudo corre bem, todas as recepções, a forma como a intensidade que metemos no jogo. Obviamente que estamos satisfeitos, mas também temos coisas a melhorar e é continuar o trabalho deste jogo. Foram 3 pontos, vale o mesmo que o Gil Vicente e, portanto, é seguir este caminho. Agora, os jogadores que entraram corresponderam, que entraram de início, corresponderam como os outros tinham correspondido, daí os bons resultados. Não garante nada aos jogadores que jogaram hoje, foi de acordo também com o adversário, foi de acordo com o terceiro jogo da semana, apesar de os jogadores conseguirem recuperar. Pela minha experiência como jogador, às vezes é preciso um sangue fresco, com mais fome de bola, após uma semana com 3 jogos, e foi isso que aconteceu. Nós sempre tivemos a certeza que todos os jogadores estão preparados para jogar. Agora, realmente foi uma excelente exibição, mas que não dá direito a ninguém que jogou hoje, um direito a ser titular no próximo. Vão ter que responder esta semana e, de acordo com o adversário e com a semana deles, vamos apresentar um 11. Nesse aspecto também há que melhorar, que não sofremos um golo. Com uma equipa que quase não atacou, não sofremos um golo, acho que por centímetros. E isso nós temos que ter essa atenção. Nós olhamos muito para os golos e os adeptos que gostam de golos, mas geralmente as equipas que ganham campeonatos são aquelas que sofrem menos golos. E nós temos que ter isso tendo a qualidade que temos na frente e em toda a equipa. Se nós dermos sempre tempo à equipa para marcar um golo, se não sofremos, estaremos sempre mais perto de fazer gol. Mas realmente hoje foi uma boa exibição, tudo correu bem, jogaram todos bem, depois os que entraram ainda aceleraram mais o jogo e estamos contentes, mas são 3 pontos. E da mesma maneira que disse aos jogadores para a seguir ao laço que não lerem jornais, digo a mesma coisa. Amanhã não leem os jornais porque vão ser enganados, claramente, vão pensar que são melhores daquilo que são. Portanto, é o mesmo conselho que eu dou aos jogadores. Vejam o jogo sem som, não leiam jornais, porque se controlasse que era tudo mau, agora vai ser tudo bom e eles vão ser enganados nesse aspecto e há que manter o foco.
as várias mensagens deixadas por Rubén Amorim nesta conferência de imprensa, mesmo depois de uma goleada a Manuel Fernandes e de uma grande exibição do Sporting. Percebe este discurso do técnico do Sporting? Percebo. Não há, a equipa não era tão má quando foi eliminada por Lask, nem tão boa como agora fez esta grande exibição. É para haver equilíbrio, principalmente nestes jogadores mais jovens, não pensar que isto é tudo fácil e que irá ser tudo fácil. Então, agora, sim, estes números são avassaladores. 26-3 em remates, impressionante. André, o Sporting em Portimão fez a melhor meia hora do futebol, foi aquela meia hora de Portimão, mas só durou meia hora. Agora, neste jogo, não. Neste jogo não deixou respirar o Tondela. A comunicação começou a dizer que o Tondela esteve muito mal, mas não sabe dizer que o Sporting é que não permitiu que o Tondela estivesse bem. Porquê? Porque o Sporting teve uma dinâmica, imprimiu uma dinâmica muito forte no jogo, criou grandes movimentos. Eu queria realçar, eu sou fã dos golos bonitos, e para mim o gol mais bonito deste jogo foi o segundo gol, em que o passe do Porro para o Sporar e a forma como o Sporar mete a bola e depois o Porro não estou a bola. O Pote não estou. Amorteceu a bola porque a bola vinha com muita força. Parecia o Romário, não é? Amorteceu a bola, foi suave e foi com muita classe. Portanto, eu gosto deste tipo de jogadas. Agora, o Sporting não deixou, pressionou alto, não deixou o Tondela organizar o seu jogo. E em Portimão foi meia hora, aqui foram 90 minutos. E como o Rubén Amorim diz muito bem, entraram outros jogadores que também continuaram a dar a mesma dinâmica. Ele tem ali 5 jogadores no ataque para escolher a jogar naquilo que ele mais gosta. Acho que o Giovane é o que está ainda um bocadinho abaixo. Porquê? Porque teve aquela paragem e naturalmente que está agora a começar a ganhar o seu ritmo. Porque o Giovane, antes da lesão, teve ali muito boas exibições, bons golos, e estava muito bem, mas agora baixou. É natural. É natural. Em relação à estreia de João Mário, Manuel Fernandes, a titular. Classe. Um jogador que não perde a bola, um jogador que a bola chega-lhe aos pés e sai sempre jogada, é um jogador brilhante. Eu conheço o João Mário já há muitos anos. E acha que pareceu que João Mário, que ainda praticamente não tinha feito jogos nesta temporada, neste início de temporada, porque a verdade é que jogou até ao fim, não é? Ele jogou os 90 minutos e não teve quebras de ritmo. Não teve quebras. Não teve quebras. E mesmo no fim ainda foi conseguindo acumular recuperações de bola, por exemplo. Logicamente, inclusivamente, quando Mateus Nunes entrou, o Mateus Nunes foi jogar mais à frente e ele ficou mais atrás. Ele é que ficou na posição 6 ali algumas vezes. Portanto, o João Mário é um jogador com uma cultura tática muito boa e depois, acima de tudo, é a qualidade de passe que ele tem e a inteligência que ele dá à equipa. E depois, uma equipa que quer ter bola, João Mário é dos jogadores mais importantes a não perder a bola. E, portanto, eu acho que... Agora, eu estou de acordo totalmente com o Rubén Amorim, em que ele diz precisamente isto, que os jogadores têm que lutar por um lugar. E já se viu neste tempo, nestes jogos todos, que o Sporting tem quase em todas as posições 2 jogadores para um lugar. Portanto, 2 jogadores com qualidade. Se chegar a equipa não se ressente jogando o Tiago Tomás, jogar o Nuno Santos, joga o Pote, joga o Sporar. Já agora, a propósito disso, como é que viu o Manuel Fernandes, enquanto antigo ponta de lança, a exibição de Sporar, que mexeu muito também com a entrada do esloveno na dinâmica que a equipa teve, não é? O Sporar é um jogador inteligente, é um jogador que sabe os terrenos que pisa dentro do próprio jogo. Possivelmente levou algum tempo a entender aquilo que Rubén Amorim pretendia dele para o coletivo, mas nestes 2 jogos, os últimos 2 jogos, ele fez coisas extraordinárias. Jogou para a equipa, sabe segurar quando tem que segurar, sabe movimentar-se na profundidade muito bem, como fez na assistência para o Pote, para o Pedro Gonçalves, e portanto é um jogador com qualidade.
Rubén Amorim, naturalmente, como líder de uma equipa, não quer a demonstrar que há jogadores mais importantes que outros dentro da equipa. Isso é um direito que lhe assiste, porque ele é que é o líder, ele é que sabe, e não quer que os jogadores entrem em descontração em demasia para que o lugar já é deles. Ele quer que os jogadores lutem por um lugar dentro uma posição dentro da própria equipa. Acho que este jogo foi um jogo brilhante, e o Sporting neste momento está em primeiro lugar com todo o mérito. Fazer aqui uma nota, entretanto, e um ponto de situação relativamente a esta jornada que, como dizíamos, ainda não está concluída, está prestes a ser concluída, hoje mais 2 jogos, e entretanto no último fazer aqui um ponto de situação e também uma atualização relativamente ao resultado que se vai verificando no estádio do Bessa, com o Boa Vista para já a vencer o Benfica por 3-0, quando este jogo se encontra para já no minuto 77. Esta jornada fica marcada, como já dissemos, por vários casos de arbitragem. A sexta jornada da Liga Portuguesa fica marcada pela arbitragem de Nuno Almeida no Paços de Ferreira Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco o antigo árbitro Pedro Azevedo comenta estes e outros casos da jornada no Raio X Sporting. Nesta vitória do Sporting por 4-0 sobre o Tondela, a equipa, como dizia o Manuel Fernandes, dominou claramente o Tondela. Foram 26-3 em remates, por exemplo, são alguns dos dados estatísticos. E João Olivença, boa noite, comentador Sporting TV, que está mais uma vez connosco neste Raio X Sporting, voltou a apresentar, ou se calhar reforçou algumas das dinâmicas, como dizia aqui o Manuel Fernandes, tinha vindo a apresentar nos jogos anteriores, mas num curto espaço de tempo. O que aconteceu neste jogo foi que apresentou essas dinâmicas e reforçou-as durante um período de tempo maior, verdade? Boa noite, André, boa noite ao Miguel, ao Manel, ao Pedro e a todos os telespectadores da Sporting TV. É o facto, o Sporting esteve muito bem, fez uma exibição muito boa. Ao contrário do que se possa dizer, o Tondela houve momentos, inclusive na primeira parte, aos 30 minutos, que criou algumas dificuldades ao Sporting. Isso só não foi tão notório porque a avalanche ofensiva do Sporting foi muito forte e a capacidade defensiva que o Sporting mostrou ao longo de toda a partida, que eu vou falar mais à frente, foi claramente superior e garantiu que o Sporting não tivesse sofrido qualquer golo. O Sporting, como nós sabemos, joga com uma linha de 5 defesas. Nós vemos aqui Neto, isto aconteceu muito, Neto saía muitas vezes da sua linha defensiva para ir ao lado direito e depois reajustar a linha defensiva, como nós vemos aqui, de 4 jogadores, com Nuno Mendes na esquerda. O que acontece muitas vezes quando o Sporting está organizado na sua organização defensiva, no momento em que não tem a bola, é que a linha defensiva do Sporting é composta por 4 jogadores e quando a bola está num dos corredores, o jogador desse lado acaba por fazer uma pressão ao portador da bola, o que permite que exista uma aglomeração grande dos jogadores nesse corredor. Vemos aqui, Neto sai da sua zona e vai pressionar, e o Sporting tem 2 jogadores na pressão ao jogador, e imediatamente quando a bola troca de corredor, Neto recupera e fica a fazer a linha. Do outro lado vemos Nuno Mendes e vemos João Mário e Palhinha a baixarem e a criar aqui uma aglomeração de tal forma grande e rápida que não permitiu à equipa do Tondela aproximar-se da área, nem fazer um passe, digamos, nas suas costas. O Sporting fez isto muito bem durante toda a partida, na primeira parte, inclusivamente Neto esteve em foco com vários cortes que fez em situações de transição e esteve muito bem, principalmente nos movimentos que faz. Aqui na segunda parte, o mesmo movimento, vemos Fedal a ter o mesmo comportamento que Neto. Fedal sai da sua linha defensiva, permite a que a bola, que a equipa adversária tenha que obrigatoriamente recuar e jogar no corredor contrário. Dessa vez aparece depois Porro e depois a partir daqui a equipa do Sporting vai procurando reagrupar e reajustar os seus comportamentos. A linha defensiva, como se vê, mantém-se sempre organizada, sempre a retirar a profundidade e sempre à espera de um passe que não aparece sempre nas melhores condições. Este aconteceu aqui com o Nuno Mendes a recuperar, depois o ataque acabou por não resultar, mas ainda assim o Sporting teve este comportamento imensas vezes. Vemos aqui, o Sporting em organização defensiva permite com Fedal a aproximação ao portador da bola, obriga-o a jogar do corredor, e imediatamente Fedal com o círculo recupera na sua linha e depois vemos ali Mateus Nunes depois a recuperar com João Mário e Porro a pressionar o portador da bola e o Sporting a partir daqui constantemente a empurrar a equipa adversária para zonas mais recuadas do campo. Muita atenção também à forma como a linha se comporta a partir do momento em que a bola está coberta ou descoberta, ou seja, se tem um adversário à frente ou se não tem. Este comportamento permite que os jogadores retirem metros, e nós vimos aqui nesta imagem, retirem metros daquilo que é a capacidade da equipa contrária e jogar em profundidade, ou seja, desde o espaço entre a última linha defensiva e o guarda-redes, portanto eles vão recuando
para retirar a capacidade e espaço para a bola entrar naquela zona, ou então, como vimos no primeiro lance, a equipa do Sporting recua encurtando muitas vezes a capacidade do portador da bola de jogar curto nos seus jogadores. E esta capacidade que a linha defensiva do Sporting mostrou, e nós vamos ver aqui, em muitas vezes dificultou muito a capacidade do portador da bola. Vemos aqui, imediatamente a linha vai recuar, retira metros e o jogador da equipa do Tondela acaba por não ter a capacidade de colocar lá a bola. Isto observámos durante toda a partida. O Sporting fê-lo muito bem, na primeira parte mais vezes com o Neto, na segunda parte mais equilibrado entre Fedal e às vezes, muitas vezes com o Ates, mas esta capacidade de contenção do ataque da equipa do Tondela permite que muitas vezes o Sporting, quando recupera a bola, recupera em superioridade numérica, ocupando espaços vazios na equipa que a equipa contrária deixa e que depois permite que a equipa crie situações de finalização. Mais do que o grande destaque com bola que nós tivemos esta jornada, que foi realmente extraordinário por parte do Sporting, que toquei naquilo que foram as frases de Ruben Amorim, de que defensivamente a equipa tem que estar forte e que essas equipas é que conseguem vencer títulos, para mostrar que efetivamente o Sporting defensivamente é uma equipa extremamente equilibrada, bem orquestrada, bem organizada e muito bem ciente daquilo que tem que fazer no campo nos vários momentos do jogo. Mais uma vez, João, obrigado pela tua explicação. Convido a continuar connosco para a parte que também faz parte do jogo e que marca esta vitória do Sporting, marca também a jornada, o raio-x da arbitragem. Raio-x de arbitragem com o antigo árbitro Pedro Azevedo. Vamos começar por analisar os lances deste Sporting Tondela. Temos mais jogos para analisar, mais 2 jogos, mas para já começamos por aqui. Pedro, 33 minutos, 37 aliás, há aqui um possível lance de agressão de João Pedro a Fedal. Sim, na minha opinião, portanto, trata-se de uma bola longa. Sendo que não houve sanção disciplinar neste lance. Correto. Trata-se de uma bola longa, o Fedal e o João Pedro estão na disputa pela posição e o João Pedro, quando salta, atinge, na minha opinião, de forma negligente o Fedal. O árbitro bem assinala pontapé livre direto, mas ficou, no mínimo, uma advertência por fazer. Ao João Pedro. Aos 33 minutos. O Palhinha levou um aos 35 segundos. Portanto, ficou um cartão amarelo por mostrar. É essa a tua análise? Sim. Cartão amarelo, então, por mostrar neste lance aos 33 minutos. Avançamos para outro aos 44-58. Um lance que acaba por ser validado. O Sporting acaba por fazer o primeiro golo neste lance. É bem validado? É essa aqui a questão que se coloca. Sim. O árbitro assistente avaliou bem o lance. Portanto, há um cruzamento do Porro do lado direito e há, agora, neste momento, há um cruzamento do Porro do lado direito e há 2 momentos de análise. O primeiro em relação ao Sporar e depois Pedro Pote. Depois de Pote, Pedro Gonçalves. Em nenhum dos casos há razão para assinalar fora de jogo. Portanto, golo bem validado. Golo limpo do Sporting. Vamos ao segundo golo dos Leões, de Ruben Amorim. É também um golo bem validado? Sim, também aqui existem 2 momentos de análise. Inicialmente na fase do passe de Pedro Porro para Sporar e posteriormente de Sporar para Pedro Gonçalves. Golo bem validado, não há posição irregular de nenhum dos jogadores, portanto decisão correta por parte do árbitro assistente também. Vamos a mais um golo, mas neste caso é um golo anulado. Um golo anulado ao Tondela aos 53 minutos e 35. Este golo é bem anulado? Sim, como posteriormente tivemos a oportunidade de ver, o jogador do Tondela estava em posição de fora de jogo por 11 centímetros. Portanto, decisão, mais uma vez, correta por parte do árbitro assistente. Deixou o lance prosseguir até ao final, para que depois o VAR pudesse avaliar e caso tivesse havido infração, poderia voltar atrás e assinalar a devida infração. Mais à frente ficou essa confirmação por parte da tecnologia. Aqui vimos um ângulo em que se poderia perceber ou não se o jogador estaria de facto fora de jogo, se estaria adiantado, mas há também uma outra imagem, Pedro, que foi sugerida por ti, precisamente para compreender aqui esta questão do posicionamento, não é? E das partes do corpo que contam também para o fora de jogo. Creio que podemos ver essa imagem também já de seguida, precisamente para perceber este tipo de situações. Aí está. Portanto, não conta somente os pés, as pernas ou eventualmente a cabeça. Isto ajuda-nos a perceber o International Board
este ano definiu ou clarificou qual é a zona a partir da qual se considera infração, quer em termos de bola, de jogar com o ombro ou com o braço na bola. Portanto, até a parte inferior da axila considera-se ombro e pode-se jogar a bola, daí para baixo já se considera infração. Portanto, também para efeitos de fora de jogo, o que conta é a parte que está em frente. Quando o jogador está inclinado, é essa a parte que vamos considerar para efeitos de fora de jogo. Fica essa explicação. Qual é que é a nota de 0 a 5 da arbitragem de António Nobre? Nota 4 para António Nobre. O jogo não apresentou dificuldades de maior. Ainda assim fez uma boa gestão, quer técnica, quer disciplinar. Os lances mais difíceis foram efetivamente os de fora de jogo, que foram bem avaliados pelos árbitros assistentes. Rapidamente, Manuel Fernandes, Miguel, concordas também foi uma arbitragem globalmente positiva de António Nobre? Sim, neste jogo acho que não... Há o que nós já falámos, ou falávamos há pouco, quando não tínhamos as câmaras ligadas, que há certos lances, digamos, que eu posso ter uma opinião, o Pedro pode ter outra, mas que temos que compreender a decisão do árbitro. São lances, são jogadas rápidas e, enfim, e não terá tido uma dualidade de critérios, manteve o critério ao longo do jogo e... Eu diria que a mancha, e talvez por isso o Pedro não deu 5 à exibição do árbitro, na minha opinião, mas também falámos sobre isto, e é um lance daqueles de discussão de café, tem mais a ver quando há aquele sururu, porque é que o Sporting tem 2 amarelados e o Tondela 1, mas enfim, são jogadas rápidas, o árbitro estava ao lado dos jogadores e terá visto alguma coisa que se calhar nós não vimos e por isso também acho que temos de dar o benefício da dúvida ao árbitro. E em relação já agora a este árbitro, que até nem é muito conhecido para a generalidade dos adeptos portugueses, representa aqui uma nova geração de árbitros com qualidade do futebol acho que há português? vários árbitros que representam essa geração e nós, se formos ver, até pelo passado não concluído, o passado suspeitoso que existiu sobre a arbitragem, etc., acho que há uma nova geração de árbitros e que essa geração deve ser protegida, devem-lhe dar a eles, enfim, as condições para eles exercerem a sua profissão e, como digo, e acho que devemos voltar a bater nessa tecla, a própria arbitragem deveria encarregar-se de dar a si próprios certos instrumentos que permitissem uma maior compreensão dos lances, como o áudio ser acessível entre o VAR e o árbitro quando há algumas decisões, enfim, não têm que ser todas polémicas e, por isso, muitas vezes poderiam ajudar as pessoas a compreender melhor as leis do jogo e a dar o racional que tantas vezes fica por explicar relativamente a estas decisões. Muito bem, temos de avançar, vamos para mais um jogo desta jornada, o Passos de Ferreira 3, Futebol Clube do Porto 2. Pedro, há 2 lances que marcam claramente esta arbitragem, que marca também, acaba por marcar esta jornada. Um primeiro golo anulado ao Passos de Ferreira. Foi bem anulado esse golo? Na minha opinião, não. Portanto, é um golo do Passos de Ferreira, em que Dorian faz um passe, cruzamento para Luther Singh, e no seguimento desse passe há um deslize e o jogador acaba, de forma leve, não faltosa, acaba por entrar em contato com o Mbemba. Há também que ressalvar que o Mbemba não teria qualquer hipótese de disputar o lance, portanto, independentemente de haver este contacto ou não tem qualquer interferência do lance. Portanto, Nuno Almeida, numa fase inicial, valida o golo. Entretanto, recebe alguma informação por parte do VAR que o leva a reverter, na minha opinião, mal. O VAR André Narciso? Sim, correto. Que o leva a reverter a decisão e a assinalar pontapé livre a favor do Porto, quando, repito, creio que o golo deveria ter sido validado. Portanto, aqui uma má decisão por parte de Nuno Almeida, por parte da equipa de arbitragem no geral. Vamos para outro lance, aos 45 minutos, 5 minutos passados do tempo de compensação da primeira parte, e fazer aqui também, entretanto, aqui uma ressalva de que não temos imagens por questões de direitos televisivos deste jogo, do Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto, e portanto fica aqui também essa ressalva. Mas pergunto nesse lance se é bem assinalado o penalti a favor do Futebol Clube do Porto, no fundo por mão na bola de Stefano Eustáquio. Um lance também muito contestado. Sim, eu considero que o pontapé de penalti foi mal assinalado. Portanto, é um lance de ataque do Futebol Clube do Porto, conduzido por Otávio,
e o Eustáquio está a acompanhar o Otávio, faz um carrinho na tentativa de cortar a bola. No entanto, no momento do cruzamento do Otávio, a bola ressalta no corpo do próprio Eustáquio, que está em queda e vai apoiar a mão no chão. E nesse momento a bola entra em contacto com a mão. Portanto, parece-me um lance perfeitamente casual. Como já falámos aqui várias vezes, lances de ressalto, ainda mais tem que se perceber que nesses lances não se devem assinalar pontapés de penalti. É uma bola inesperada. Portanto, creio que estavam reunidas todas as condições para se decidir de forma diferente e não assinalar pontapé de penalti, porque de facto não há intenção, existe ressalto, existe uma bola inesperada e, portanto... Muito bem, já vou aqui. Portanto, é aqui um lance legal, não deveria ter lance sido legal, decisão assinalado. Incorreta. Pontapé de penalti. Correto. Já vou aqui pedir rapidamente a opinião ao Manuel e também ao Miguel, mas qual é que é a nota que dás em resultado também sobretudo destes dois erros graves, não é? Não deixam de ser dois erros graves. Portanto, o jogo foi difícil, houve muitos lances de difícil análise, lances relevantes. Infelizmente, nestes dois lances a decisão foi incorreta, são dois erros graves e, portanto, nota 2. Como é que viu, Manuel, esta arbitragem do Nuno Almeida? Foi das piores arbitragens. O Nuno Almeida foi um árbitro que estava a tentar voltar a ser um árbitro já diferente daquilo que foi há uns anos atrás. E de facto, esta arbitragem borrou-lhe um bocado a pintura. Eu acho que foi uma dualidade de critérios, uma coisa incrível. O Nuno Almeida, naquele lance do penalti a favor do Porto, ele estava aflito de que houvesse um lance daqueles para decidir e nem viu que aquilo é um crime marcar um penalti daqueles, porque o jogador não pode bater com os queixos no chão, tem que apoiar-se nas mãos. E o gol anulado, então, isso ainda é mais ridículo, isso é uma coisa inacreditável mesmo. Eu não compreendo, e aí não compreendo que foi o VAR, acho que foi o VAR que exatamente, o vídeo-árbitro, o tal André Narciso, que tinha apitado o último jogo do Sporting com o Gil Vicente. Portanto, digo mais, e houve lá lances, aquelas entradas por trás nas costas dos jogadores do Passos Ferreira, do Uribe, do Sérgio Oliveira, nunca foram penalizadas. E é isso que há as diferenças entre penalizar os jogadores do Sporting, mesmo no nosso campo, e os outros. A tal questão do critério que temos vindo aqui a falar, Miguel, muito rapidamente, temos mesmo pouco tempo. Aqui insere-se a questão que já abordaste há pouco neste Raio X Sporting, da importância da divulgação dos áudios das conversas do vídeo-árbitro com o árbitro de campo, como aconteceu neste caso onde o vídeo-árbitro acabou por ter um papel ativo. É uma curiosidade mórbida de todos os adeptos do futebol de saber o que é que terá sido aquela conversa, porque é uma decisão, enfim, que foi unânime até na imprensa desportiva. Na análise de todos os comentadores, o que é que levará dois profissionais da arbitragem a tomar aquela decisão? Qual é que terá sido a conversa? O que é que eles terão debatido ali? O que é que ele terá chamado a atenção que terá sido tão óbvio para o árbitro reverter a sua decisão? Eu acho que, enquanto não tivermos disponíveis esses áudios, vão existir sempre estas dúvidas de se tentar sequer compreender de onde veio o racional para tomar essa decisão. Muito bem, vamos terminar este Raio-X Sporting com a análise de mais um lance, neste caso, até porque tivemos aqui um jogo pelo meio, que foi o acerto de calendário, Pedro, do jogo do Sporting com o Gil Vicente. Vamos, se calhar, apenas aqui um lance, porque não temos tempo para mais. Ao minuto 68, o tal possível penalti sobre András Porar foi um dos principais lances. Este jogo praticamente não teve lances de arbitragem polémicos. Este acabou talvez por ser o principal. Que análise é que fazes deste lance? Eu creio que o André Narciso decidiu bem neste lance. Efetivamente há um braço nas costas do Sporar, mas não creio que tenha sido um motivo para a queda do Sporar. Após rever o lance várias vezes, consegue-se perceber que o Sporar falha ali uma passada, arrasta o pé e acaba por cair. Portanto, na minha opinião, lance bem decidido por André Narciso, a simulação de Sporar e, como tal, a punir o Sporting
no caso com pontapé livre e advertência ao separar. Pedro, eu vou estar atento para ver quando o Marega ou outro jogador levar ali um toque nas costas, se tem mais intensidade que esta. Isso é outra questão. Avaliando este lance, na minha opinião, é bem avaliado, bem decidido. Se o critério será o mesmo noutros jogos, é outra questão. É outra questão, lógico. Estaremos cá depois para avaliar. Em função desta arbitragem, qual é que é a nota que dás? Creio que o André Narciso esteve muito bem, quer técnica, quer disciplinarmente, principalmente numa questão que não se vê todos os dias, que são 2 advertências por retardar o recomeço de jogo, ou por queimar tempo, como normalmente se diz, o que fez com que o jogo fluísse da melhor forma. Portanto, nota 4 para André Narciso. Nota 4 para André Narciso e estamos mesmo a encerrar este Raio-X Sporting, dar apenas a nota final e a atualização relativamente à informação que tínhamos avançado há pouco. Confirma-se então a derrota do Benfica no estádio do Bessa por 3-0, o que faz com que o Sporting, no encerramento desta 6ª jornada, ocupe de forma isolada o primeiro lugar do campeonato. O Benfica que sofre aqui a primeira derrota, o Boa Vista que garante, por outro lado, a primeira vitória nesta edição do campeonato. Resta-me agradecer mais uma vez a si por ter estado na nossa companhia, agradecer também aos nossos convidados, Miguel Braga, Pedro Azevedo, Manuel Fernandes e também João Olivença a partir de casa. Nós estamos de regresso na próxima semana.